Olá, galera, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Tia Selma e vou contar a história de hoje para vocês. Antes de mais nada, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, engrandecemos o teu santo nome. Obrigada pela saúde, pelo alimento, pela família e por tudo que o Senhor, meu Pai, tenha feito por nós. Te agradecemos pelos novos alunos que chegaram e pelo progresso daqueles que foram para o TIM. Senhor, te pedimos que cuide de nossos corações e de todos os nossos familiares. Nos ajuda, Senhor, a gravar a tua palavra em nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glorioso Deus, não é mesmo, crianças? Como é bom falar com Deus. Mas crianças, vamos fazer um combinado? Todas as vezes que fomos ver um vídeo aula, por gentileza, estejam com a Bíblia de vocês, combinado? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 27, versículos 7 e 8. E daqui a pouco nós vamos ler juntos, combinado? O nosso versículo para memorização está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. E diz assim: Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Vamos guardar no coraçãozinho, combinado, crianças? A lição de hoje é a lição 10. O nome dela é Falando a Verdade. Lembra daquele bonequinho que se chamava Pinóquio? A historinha dele é daquele bonequinho. Lembrem que ele era feito de madeira e ganhou vida. Mas toda vez que ele mentia, o seu nariz crescia. Pois é. Isso me lembra muito bem o nono mandamento, que diz assim: para não darmos falso testemunho. Quem nunca viu aqueles filmes americanos que tem um tribunal de júri? Aí a testemunha é chamada e ela é ela é colocada para fazer um juramento de falar somente a verdade, nada mais que a verdade. Testemunha significa lá no dicionário pessoa que assistiu ou viu um ato. Porque se ela der um falso testemunho, quer dizer falar algo que não aconteceu, ou seja, ser testemunha falsa. Por isso que elas, logo no início, quando elas são chamadas, elas têm que jurar. Falar somente a verdade. E nada mais que a verdade. Vamos nos imaginar no lugar dessa testemunha. Nós lá, voltando do intervalo do recreio da sua escola, passa correndo nosso coleguinha saindo do banheiro. Vimos ele passar e fomos para a sala de aula. Acabou o intervalo, você vai para a sala de aula. Aí, daqui a pouco, passa o inspetor perguntando: alguém viu quem fez aquela bagunça lá no banheiro? Seria correto a gente acusar aquele coleguinha que passou correndo, saindo lá do banheiro? O que vocês acham, crianças? Não, né, crianças? Pois nós não temos certeza. Muitas coisas podem ter acontecido desde o momento em que vimos ele correr. Se nós fizermos tal afirmação, estaríamos dando um falso testemunho. Lá na Bíblia, nos conta um exemplo de alguém que deu um falso testemunho, ou seja, mentiu. Lá em Mateus 26, no capítulo 69 até o 75, diz que Pedro estava fora do pátio em que Jesus, após ter sido preso. Quando chegaram algumas pessoas e perguntaram para ele: Você é discípulo de Jesus, amigo de Jesus? E ele não mentiu somente uma vez, mas 3 vezes. Mas ele se arrependeu, chorou amargamente. E depois ele não teve mais nem vergonha e nem medo de falar que era de Jesus.
Que felicidade, não é mesmo, crianças? Em saber que Deus perdoa a quem verdadeiramente se arrepende. Em um outro exemplo, lá na Bíblia, alguém que não teve medo de dizer a verdade, mesmo que estava correndo riscos. Vamos descobrir o nome dele? Lendo juntos as nossas Bíblias. Vamos lá? Em 1 Reis, capítulo 22, versículo do 7 ao 8. Assim lá está escrito: Mas Josafá perguntou: Não há por aqui algum profeta que possamos consultar a Deus através dele? Acabe respondeu: Existe outro que se chama Micaías, filho de Imlá, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Josafá respondeu: Não fala assim. Neste trecho, Josafá e Acabe estão fazendo um acordo para se unir contra um inimigo. Enquanto Josafá queria consultar ao Senhor, Acabe mandou chamar 400 profetas, e todos eles foram logo agradando o rei, dizendo: Podem ir para a batalha, o Senhor dará vitória aos reis. Que absurdo! Além de falarem só para agradar o rei, Acabe ainda quebrar o terceiro mandamento ao falar mentira em nome de Deus. E Micaías? Bem, Micaías disse apenas a verdade, apesar das instruções do oficial de que ele deveria dizer coisas boas. Ele deu a mensagem de Deus e disse que eles iriam perder a batalha. Acabe ficou furioso. Não entendeu a profecia de Micaías, não escutou, não deu ouvidos e ainda mandou prender Micaías. Em Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 9, a Bíblia nos ensina a importância de falar a verdade com essas palavras. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Crianças, devemos lutar contra a fofoca e a mentira, pois elas desrespeitam as pessoas e vão contra o nono mandamento. Não podemos aceitar as sugestões dos inimigos, pois sabemos quem é o pai da mentira, não é mesmo? Por isso, quando um amiguinho disser para você mentir que vocês estão estudando e quando na verdade estão jogando ou brincando, não aceitem. Ou quando você faz alguma coisa de errado e surge a oportunidade de colocar a culpa no irmão, não façam isso. Tenham temor ao Senhor e assumam o erro. Não dê ouvidos a quem vive falando mal de outras pessoas. O que vale sempre é manter a verdade, pois Deus é verdade e nós devemos refletir o seu caráter. Jesus sempre usava o termo em verdade vos digo. Isso porque ele falava somente a verdade, mesmo que pressionado. Sabem, crianças, existe uma historinha também que elas vão falar sobre 3 peneiras. Vamos lá? Existia um sábio e o seu ajudante. Um certo dia, o sábio, com muitos afazeres, sentou para descansar um pouco e meditar sobre os seus livros. E o seu ajudante correu e foi para a cidade para ver as novidades. Ao voltar, ele viu várias coisas por lá e chegou eufórico, até ofegante, para contar as novidades
para o seu senhor. O seu senhor, como já era um senhor sábio, ele viu aquela afobação toda do seu ajudante e falou: pois não, o que aconteceu? Olha, senhor, tenho várias coisas para te contar. Olha, tem muita coisa para te contar. Aí o sábio respondeu para o ajudante: bem, já que você tem muitas coisas para me contar, eu vou usar com você as 3 peneiras. Aí o ajudante ficou meio assim, sabe? Pensando, 3 peneiras? Como assim? Bem, o que você veio aqui me contar vai passar pela primeira peneira, a peneira da verdade. Se o que você for falar não for comprovadamente verdade, então não me fale. Aí o sábio perguntou: e aí, passa por essa peneira? O ajudante, acenando com a cabeça, falou: não, não passa. Aí o sábio perguntou: vamos ver se passa pela segunda peneira, a peneira da bondade. Você gostaria ou acharia bom se o que você vai falar fosse falado de você? Aí o ajudante novamente balançou a cabeça e disse: não, não gostaria. Aí o sábio foi lá. Por último, vamos passar pela terceira peneira, a peneira da necessidade. É realmente necessário me contar o que você iria me contar? Aí o ajudante novamente acenou a cabeça, entristecido, curvou a cabeça, falou: não, não seria legal eu contar. E se calou. O que essa história quer nos ensinar, crianças? Se você for falar algo que não for comprovadamente a verdade, então não fale. Se você não gostaria ou acharia bom que alguém falasse aquilo de você, não fale isso. E se realmente não é necessário falar, não diga aquilo. Ou não escute aquilo, não receba aquilo, como também o sábio não respondeu, ou até mesmo você falar. Então, leva-nos a meditar sobre isso. Vamos tomar essa postura para nós. Se formos para falarmos e não for algo agradável, não falaremos. E se formos para ouvirmos algo que não será agradável aos olhos do Senhor, também não ouviremos. Combinado, crianças? Crianças, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, assim como eu aprendi muito com vocês. Meditem em Provérbios 15, 28 e Efésios 4, 25. Combinado? Tenha uma excelente semana e lembre-se de não falar sem pensar. Deus abençoe a todos. Um super beijo, galera. Fiquem com Deus. Que todas as famílias de vocês sejam grandemente abençoadas. Um beijo enorme. Tchau!